Olá pessoal, muito boa tarde. Os mais de 100 afegãos que estavam acampados no Aeroporto Internacional de Guarulhos, lá em Guarulhos, na cidade de Guarulhos, já Aeroporto Internacional de São Paulo, na cidade de Guarulhos, já estão na Praia Grande, provisoriamente na colônia de férias do Sindicato dos Químicos. O Herbert Passos Filho, presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas da Baixada Santista, explica pra gente essa situação. Boa tarde, Tiago, amigos do Jornal Litoral. Só para informar sobre essa situação, toda essa confusão a respeito dos afegãos, os refugiados que vieram para cá, primeiro que não tinha muito a ver com o Sindicato dos Químicos da Baixada Santista, o Sindicato dos Químicos de São Paulo, que tem uma colônia de férias lá em Sulemar. Mas o que acontece? Fizeram isso aí, arrepio de todo mundo, não conversaram com o pessoal, as prefeituras, o governo não conversou com o governo, e mandaram o pessoal para cá, mas a vacinação estava incompleta, não tinha nada, e aí a Prefeitura de Praia Grande, naturalmente, fez uma barreira sanitária. O que a gente acha correto, porque tem que prevenir, tem que proteger os cidadãos. A Prefeitura é responsável pela sanidade da região. Mas, graças a Deus, isso aí foi acertado, e agora estão fazendo a vacinação de todo mundo. A gente tem que lembrar que todo mundo soube que sofreram um surto de sarna, tudo, e não dava para trazer o pessoal para cá sem fazer uma vacinação, sem fazer uma sanitização da colônia de férias. No mais, o princípio de trazer, de receber os afegãos, receber qualquer população de refugiados é muito importante, tem apoio de todo mundo. Só que as coisas têm que ser feitas de uma maneira mais organizada, né? Então, um grande abraço, meu amigo. Então, a palavra de Herbert, presidente do Sindicato dos Químicos aqui da Baixada Santista. A Prefeitura de Praia Grande e o Ministério da Justiça realizaram uma reunião para debater o tema e ficou decidido que a responsabilidade por todo o tempo que os afegãos ficarem na cidade de Praia Grande será de responsabilidade do governo federal, seja no quesito de educação, saúde e assistência social. O Poder Municipal também pediu que policiais federais ou estaduais estejam no local. Também exigiu a montagem de um ambulatório no local e troca de roupas de cama e de banho para essas famílias. Por fim, a Prefeitura reforça que a cidade acolhe a todos com carinho e alegria e que se solidariza com as causas humanitárias e o atual momento do povo afegão. Veja outros destaques do Jornal Litoral de hoje. Vazamento de gás assusta moradores em Santos. No meio do povo, governador Tarcísio de Freitas, vice-presidente Alckmin e prefeitos da região entregam um conjunto habitacional em São Vicente. Arte e surf combinam? Então tire suas dúvidas no JR de hoje, que está apenas começando. E o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, estão em São Vicente para a entrega de um conjunto residencial no bairro da Cidade Náutica. Vamos falar com a Susan Fernandes, que traz informações para a gente ao vivo. Boa tarde, Susan. Boa tarde, Tiago. Boa tarde para todos que estão nos assistindo. É isso mesmo. O conjunto habitacional Tancredo Neves 5, 6, 7, 8 e 9 é o resultado entre as parcerias dos governos estadual e federal, que abrigará diversas famílias que moravam de formas irregulares nas palafitas, à beira dos manguezais, na cidade de Santos. Serão destinados 2.200 apartamentos para 1.120 famílias. E estão presentes autoridades como o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o prefeito de Santos, Rogério Santos, e o prefeito de São Vicente, Caio Amado. É com você aí no estúdio, Tiago. Obrigado, Susan Fernandes, conversando conosco diretamente de São Vicente. 12h55, e essa matéria a respeito da entrega desse conjunto residencial na cidade de São Vicente, você assiste amanhã aqui no Jornal Litoral. 5 minutos para 1 da tarde. A Polícia Civil realizou uma operação para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão em vários bairros de Guarujá.
Com o objetivo de garantir a segurança e o ordenamento na Baixada Santista, a DEIC de Santos realizou operações. A ação de execução constatou diversos crimes. Foram 6 flagrantes, sendo elas 5 na cidade do Guarujá. Principalmente tráfico de drogas, crimes violentos, né, furtos e roubos. E nós detectamos aqui nos municípios aqui da Baixada Santista algumas prioridades, tá? E nós fizemos a 3ª edição da Operação Pérola do Atlântico, fizemos em conjunto com a Polícia Militar e com a Guarda Civil do Guarujá, e também com o auxílio de algumas secretarias nessa parte logística, principalmente nos auxiliando, né, para as remoções de veículos, de motocicletas, carros. Então forneceram para nós aí todo um suporte logístico que tornou a operação bem mais efetiva, né? A Polícia Civil capturou o principal suspeito, homem de 36 anos, no bairro Santa Maria, na cidade de Osasco. Ele seria o responsável pelos abastecimentos de entorpecentes no litoral paulista. No total, foram apreendidos 1 tonelada de drogas. E nós fizemos 6 flagrantes, nós fizemos 5 flagrantes no Guarujá e 1 flagrante em São Paulo, através da delegacia da DISE, que é a 2ª delegacia da DEIC aqui da Baixada, fez uma importante apreensão de drogas na cidade de São Paulo, drogas estas destinadas a abastecer os principais pontos de venda de droga aqui da Baixada Santista, em especial o município do Guarujá. Muito bem, pessoal. Então, esse aí foi o caso da polícia, operação da polícia na cidade do Guarujá. 12h57, está na hora do nosso quadro Visão Estratégica. Roda a vinheta. Boa tarde, Leonardo Marcos. E aí, Thiago, tudo bem? Boa tarde. Hoje, sua participação será um pouco diferente. Teremos interação no telão, é isso mesmo? Teremos, isso mesmo. Muito bem, então, por favor, fique à vontade. Cadê o telão pra gente? Opa, o telão tá aí. Legal, Thiago. Bom, a gente tem a ideia de dar continuidade ao que a gente falou na semana passada, né? Falamos um pouquinho desses temas de gestão. Certo. E aí, quando o empresário toma a decisão de fato, contratar essa ferramenta, tem alguns passos básicos que ele precisa seguir. Esse é o intuito da nossa conversa de hoje. Certo. Muito bem, então nós temos aí os 3 passos para escolher um sistema de gestão e o primeiro passo é realizar um diagnóstico da situação atual. Como que é isso? O primeiro passo é você entender realmente quais são os pontos que você quer resolver em relação a essa escolha, né? Certo. Tem alguns pontos principais em questão de controles, em questão de automações, em questão do que você precisa que essa ferramenta te traga no teu dia a dia de facilidade, de automação. Então, o primeiro é você analisar, entender realmente como está teu processo, quais são os pontos que você quer de fato automatizar e a partir daí sim passar à etapa 2, que é você entender o que o mercado está oferecendo para resolver esse teu problema. Nós temos de opções, muito bem. Aí o velho conhecido Google que vai resolver isso para a gente. É só você colocar lá o que, por exemplo, se você tiver um restaurante, você vai colocar sistemas de gestão para restaurantes. Certo. Vai ter inúmeras, centenas de opções para você escolher. Você escreve lá, de acordo com o teu segmento, de acordo com a tua atuação, e com certeza aí você vai ir fazendo a primeira triagem de soluções em relação a essas opções de mercado disponíveis. E você disse na semana passada que opções, inclusive, existem até gratuitas, né? Existem também gratuitas, né? Aí tudo vai depender do que você quer em questão de robustez, em questão de complexidade, né? Tem sistemas mais simples, tem sistemas mais robustos. Isso, consequentemente, afeta o preço também, né? Terceiro passo, pesquisar com clientes atuais do software. Então, é só conversar com um amiguinho que tem um software lá, vamos dizer assim. Amigo, como é que funciona isso aí? Está funcionando bem para a sua empresa? É mais ou menos isso? É isso mesmo, porque o que a gente vê na prática é que nessa segunda etapa, quando você faz essa triagem, você vai entrar no site da empresa e lá vai falar as funcionalidades, vai falar os recursos que esse sistema, essa plataforma tem, mas é bom você validar na prática, né? Então, você ir até o cliente final que está consumindo esse serviço, esse produto, e ver se realmente tudo aquilo que está sendo prometido no site acontecer na prática. E o principal questão aí é a questão do atendimento. Por quê? Algo é fato. Os sistemas, em algum momento, vão trazer algum problema, alguma falha técnica. E aí, o diferencial é a rapidez do retorno do suporte para resolver essa falha. Então, é muito importante colher esses feedbacks de clientes para você ter certeza na hora de contratar essa ferramenta. A pergunta tem que ser
incisiva, correta e objetiva para que não haja erro lá na frente. Né? Exatamente. E aí, Thiago, é fundamental marcar a importância de investir na escolha certa do sistema para que a tua empresa consiga crescer de forma sustentável e que seja eficiente nas operações. Legal, Leonardo Marcos. Então é muito importante um trabalho de pesquisa, não apenas naquele navegador lá importante que tem na internet, mas também conversar, eu falei amiguinhos, o termo não é bem amigos, conversar com outros empresários, outros gestores, né, para entender o funcionamento dessa ferramenta para ver se ela trabalha de forma ideal para a sua empresa, certo? Exatamente. Isso. Perfeito. Esse foi Leonardo Marcos, hoje no nosso quadro Visão Estratégica, Gestão e Negócio. Muito obrigado, Léo. Você volta na semana que vem aqui no Jornal Litoral. A participação do Leonardo Marcos, quadro Visão Estratégica, você pode conferir daqui a pouquinho no nosso canal no YouTube. Acesse youtube.com/Jornal Litoral. 1h, 1 minutinho. Vamos conferir as notícias, as manchetes, os destaques da página do Viver em Santos e região. Então, vamos começar então com um vazamento de gás que assustou moradores hoje de manhã na Ponta da Praia. Então, um dos destaques da página do Viver em Santos e região desta segunda-feira. Olha, pessoal, de acordo com a página do Viver em Santos e região, uma tubulação de gás foi rompida e estourada durante obras na rua Bacim Najib Trabulsi, lá na região da Ponta da Praia. E, segundo moradores, há um forte cheiro de gás. Na verdade, houve, né? Esse acidente foi de manhã. Então, houve um forte cheiro de gás e um barulho saindo da tubulação. Polícia, bombeiros, Guarda Civil Municipal e Congás estão no local averiguando os possíveis danos. O acesso à via foi totalmente interditado. Então, susto agora de manhã, lá na Ponta da Praia, na rua Trabulsi, rua bem famosa aqui na Ponta da Praia, conhecida por comércio. E o resgate de um golfinho mobilizou muita gente neste domingo aqui em Santos. Também é um destaque da página do Viver em Santos e região. Esse golfinho ficou encalhado na altura do Canal 2 aqui em Santos. Técnicos do Instituto Gremar e civis ajudaram na remoção do animal que ficou preso aí pertinho do Canal 2. O golfinho é uma fêmea de aproximadamente 2,80 metros de comprimento, da espécie cachalote pigmeu. Esse golfinho tinha ferimentos. Veterinários e técnicos de campo encaminharam o golfinho para a base do Gremar, na cidade do Guarujá, e infelizmente o estado do animal é considerado grave. Então, várias imagens, né, pessoal? Drone, inclusive, acompanhou esse resgate dramático, né? Porque o golfinho, com 2,80 metros, é um animal grande, né? Provavelmente pesado. Então, deu muito trabalho para as equipes do Gremar e também para as pessoas que estavam ontem à tarde na praia do Canal 2, na altura ali entre o José Menino e o Gonzaga, em Santos, esse resgate. Infelizmente, o golfinho está em estado grave. E uma farmácia localizada na esquina da Avenida Bernardino de Campos com a Rua Carlos Gomes, no bairro do Campo Grande, foi assaltada no fim desta madrugada. Também é um destaque do Viver em Santos. Olha só o vidro todo estilhaçado dessa farmácia. Esse caso foi por volta de 15 para as 6 da manhã. De acordo com um seguidor da página, 2 homens de moto chegaram ao local e anunciaram assalto. Um deles chutou a porta de vidro e entrou no local e ameaçou os funcionários, enquanto o outro aguardava o comparsa lá na moto, aguardando então esse ladrão fazer o assalto. E aí eles levaram dinheiro do caixa e acabaram fugindo. A Polícia Militar foi acionada e está apurando o caso. Então, mais um caso de assalto no bairro do Campo Grande, que, aliás, está sofrendo com uma onda de violência ali, que não é brincadeira, viu? Aliás, a seguidora da página fez um apelo ao poder público municipal, pessoal. E o poder público não apenas aqui da cidade de Santos, mas também para o governo do estado, né? A moradora falou que quer mais policiamento no entorno da rua Carlos Gomes, pois muita gente precisa levantar cedo para trabalhar e aí não acabam se sentindo seguros por causa disso aí, ó, essa onda de violência
que está atingindo o bairro do Campo Grande. Então é o apelo dessa seguidora da página do Viver em Santos e região. Pessoal, quer mais flagrantes da nossa cidade, da nossa região? Então acesse facebook.com/Viver em Santos e Região. Também está no Instagram. Acompanhe lá no @Viver em Santos e Região. 1h06, veja a seguir uma entrevista com o advogado João Carlos Nogueira. Ele vai falar conosco a respeito da violência no campo digital praticado na internet. Pois é, 1h06, não sai daí, a gente volta já. (13h mais 8). Que bom que você está conosco aqui no Jornal Litoral. Estamos aqui de segunda a sexta, 1:45 da tarde, na tela da sua TV Cultura Litoral. E os casos praticados na internet, crimes praticados na internet, ganharam notoriedade nos últimos anos. As violências e violações praticadas dentro deste ambiente cresceram muito. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no nosso estúdio João Carlos Nogueira, advogado. Tudo bom, João? Prazer recebê-lo aqui no Jornal Litoral. Prazer, Tiago. Boa tarde aos amigos do Jornal Litoral. Bom, o que tem muito se comentado é quanto ao início de uma lei que foi conhecida como Lei Carolina Dickmann. Carolina Dickmann. Uma lei muito importante dessa atriz, de 2012. Ela tratou sobre esses crimes virtuais. Naquela época ela teve um conteúdo íntimo divulgado e, em questão disso, foi promulgada essa lei para poder dirimir esses conflitos. E essa lei praticamente fez 10 anos agora, né? Ela tinha uma redação com uma pena de detenção e agora, com a introdução da Lei 14.155 de 2021, houve, de acordo com o anseio da sociedade, o avanço do cotidiano moderno, uma lei própria quanto a crimes no sistema eletrônico, né? Essa lei trouxe o artigo 154A, que fala sobre violação de dispositivo de informática, e também acabou trazendo nova redação a uns tipos penais que já existia no Código Penal. Por exemplo, o artigo 155, que é o de furto mediante fraude, e alterou também essa lei de 2021, o artigo 171, que é o conhecido estelionato, também voltado com esse viés, né? Com essa questão referente a crimes eletrônicos que cada vez mais cresce. Ô João, o caso da Carolina Dickmann, só para estabelecer a cabeça do nosso telespectador, a Carolina Dickmann teve um conteúdo íntimo vazado porque ela levou o seu aparelho, no caso o notebook, para uma manutenção e a pessoa pegou aquelas fotos e divulgou de forma, vamos dizer, anônima na rede social, espalhou na internet. Hoje, o tipo de crime mudou um pouco, vamos dizer, sofisticou. Hoje a gente tem até uma tal de plataforma chamada Discorda, em que crimes não param de ser praticados. Como inibir isso? Existe alguma lei que a gente possa cobrar dessa plataforma esse tipo de conteúdo? Cada vez está mais difícil o controle quanto a isso. Tem muita hospedagem de IPs ou sites aí em outros países. Também tem uma facilidade que você pode observar. Qualquer cidadão pode ir até mesmo no aeroporto e adquirir um chip que ele tem uma categoria de outro país. Então, realmente, o controle cada vez ele avança e acaba dificultando aí com novas expectativas de coibir esse tipo de conduta criminosa. Está tipificado na lei e aí o legislador ele tenta fazer esses ajustes necessários para redimensionar tudo isso. Então, conforme o crime vai entrando, a gente também tem que ir ajustando. Isso. Aliás, tem até que corrigir, Discord, o nome da plataforma, eu falei errado, Discord. Agora, falando sobre lei, existe então alguma lei específica para pegar em cima da plataforma digital ou ainda está sendo produzido esse tipo de conteúdo? Essa redação dessa lei que eu destaquei, ela traz nova redação a esses dispositivos que estão já tipificados. Certo. Então, por exemplo, isso se enquadraria
nessa fraude por meio eletrônico ou violação de dispositivo de informática que está dentro desse contexto. A princípio eram penas mais brandas, agora em 2021 trouxe aí a reclusão, que seria a prisão em si, mas ainda precisa-se muito avançar, até porque o crime tem uma pena base de 1 ano e a máxima de 4, então estaria dentro do contexto de um regime aberto. E, eventualmente, se a pessoa nunca teve qualquer problema com a justiça, obviamente vai ter aí essa pena branda, digamos assim, né? Não vai, de fato, aí ficar recluso no sistema por conta desse crime, até porque é um crime que ainda não é considerado hediondo, não é um crime violento. Então, infelizmente, ainda se tem aí essa postura branda, né? Agora, claro que nós temos todo o aparato de lei que está passando por mudanças, seguindo o cronograma, vamos dizer, da evolução tecnológica. Mas existem outros desafios jurídicos para encarar esse tipo de crime, para enfrentar esse tipo de problema? Esses desafios estão sendo apoiados, estão sendo amparados pelo setor próprio quanto a isso, né? A Justiça Pública, ela direciona a investigação toda para a Polícia Judiciária, que seria a nossa conhecida Polícia Civil. E no prédio do DHPP em São Paulo tem a de Cyber, que é a Delegacia Cibernética quanto a crimes, então é uma especializada, são 6 a 7 delegacias lá especializadas só dentro desse contexto, Tiago. Eles só trabalham quanto a isso. O estado de São Paulo é o mais rico da federação, né, do nosso país, então essa delegacia ela fica no prédio lá do DHPP e ela é uma especializada para esse tipo de crime cibernético, porque realmente aí nós vemos até mesmo na pandemia, cresceu muito, então está um pouco fora aí do controle realmente de se ter um ajuste quanto a isso. Ô João, e como é que a polícia trabalha para pegar essas evidências, seguir os passos do criminoso no ambiente digital? Como é que funciona isso? Existem alguns sistemas do Poder Judiciário, o sistema judicial, existem alguns programas que são conhecidos pela população, que seria a HERBS, essa HERBS seria a estação rádio base, ela consegue localizar o dispositivo da onde ele emite o sinal. Foi já usado para esclarecer muitos tipos de crime. Também existe o sistema Detecta, que a Polícia Civil de São Paulo utiliza, junto com os sistemas integrados do Poupa Tempo, Detran, e assim acaba localizando facilmente a pessoa, até mesmo pelo hospedeiro do IP, que é onde a pessoa vai praticando esse tipo de crime. Existem os controles também de rede social, que é feito aí essa redimensão, e acaba a polícia tendo condições com esses programas de chegar um pouco mais próximo do infrator, mas realmente é bem difícil, porque conforme a modernidade vai se avançando, isso vai ficando superado. É verdade. Quais são as medidas legais que os pais ou os responsáveis por vítimas podem tomar para garantir a proteção e buscar justiça para esses adolescentes afetados por esses tipos de crime que estão acontecendo, principalmente nessa plataforma chamada Discord? Tiago, isso é bem importante destacar, porque esses crimes, por incrível que se tem, eles ainda são dependentes de representação criminal, que seria, por exemplo, ações penais condicionadas. O que seria isso na prática, né, para a pessoa que não atua na área, não sabe diferenciar? É aquele fato da pessoa precisar representar criminalmente. Ela tem o prazo decadencial, ou seja, além do registro da ocorrência, ela tem que representar que ela quer aí promover uma ação penal que está condicionada à vítima a representar, para que isso seja promovido, avançado, para que o Ministério Público tome as medidas a partir da provocação da vítima. Muitas vezes a pessoa fica com vergonha até mesmo quanto ao conteúdo da atriz global, que evitou até uma certa exposição. Então, isso é muito bom você colocar até de informação para os amigos do Jornal Litoral, que eles dependem aí de uma representação. São crimes condicionados à representação. Então, é bem importante que a vítima não deixe por si só a questão que foi realizada quanto à violação do dispositivo de informática, dispositivo móvel. O menor, então, é até mais agravante esse tipo de situação, porque está no bojo do contexto dos crimes aí tipificados na lei do Estatuto da Criança e Adolescente. Também vemos muitos idosos, né, que acabam sofrendo fraude. Existe aí um tipo penal, uma previsão de aumento agravante, que chama tecnicamente falando, quanto a essa conduta, né? Salvo o crime cometido contra
a administração pública, né, que seria o erário, para o particular é importante passar essa informação, obviamente, que depende de representação. Então a vítima tem que ir, tem que registrar a ocorrência e procurar a via adequada para que isso seja, de certa forma, coibido. Sim. Até mesmo, popularmente, tem bastante crimes, não voltado tanto à privacidade, mas golpes referente ao sistema financeiro nos benefícios, que teve muito crescimento. Impressionante o quanto aumentou esses crimes aí, quanto a benefícios, né? A fraude, até mesmo no sistema da Caixa Econômica Federal e outros demais. Então é bem grave mesmo, é um assunto que chama a atenção, desperta aí a curiosidade e a pessoa com a informação do jornal vai ter condições de se precaver quanto a isso. Você falou uma coisa muito importante, é muito importante, de suma importância que a pessoa denuncie e não tenha vergonha, né? Caiu nesse golpe, aconteceu isso, não tenha vergonha, vá à autoridade policial, no caso, e abra aí uma ocorrência para que todo um trabalho, polícia, justiça, faça o seu trabalho e aí a gente consiga inibir esse tipo de crime. João, agradeço demais a sua participação no Jornal Litoral nessa segunda-feira. Espero que o senhor volte sempre aqui para conversar conosco. Se Deus quiser. Obrigado. Maravilha, valeu, obrigado. A participação do advogado João Nogueira estará disponível daqui a pouquinho no nosso canal no YouTube. Acesse youtube.com/Jornal Litoral. 1h18. E o final de semana foi muito bom, principalmente para quem curte uma boa gastronomia lá em Bertioga. Moradores de Bertioga e região agora têm uma nova atração para os finais de semana, porque entre os dias 30 de junho e 30 de julho acontece a Festa da Tainha. Os visitantes vão poder almoçar e jantar as mais deliciosas tainhas da temporada, acompanhadas de 2 porções de vinagrete e self-service de arroz, farofa e pão. A tainha na brasa espalmada custa R$ 135 e pode servir até 3 pessoas. Lembrando que o prato pode ser comprado na hora ou até então reservado pela internet. Olha, é um evento tradicionalíssimo. Eu costumo considerar como o melhor e maior evento gastronômico daqui da nossa cidade de Bertioga. É uma culinária caiçara. A gente tem como a melhor tainha do litoral brasileiro aqui em Bertioga, fortalece o turismo, fortalece a economia, o comércio, gera empregos, enfim. E é uma tainha solidária, porque o lucro que o Lions Club, que por sinal faz um belíssimo trabalho, tem nessa Festa da Tainha, que é a 46ª, ele é revertido em questões sociais. Ajudar o Lions nesse braço social. Cada pessoa que vem aqui comer uma tainha, ela está ajudando o Lions na campanha da fome, da visão, do diabetes, do câncer infantil e meio ambiente. Também no nosso banco de cadeira de roda, né? E enxoval de bebê. Isso é o que o Lions faz o ano inteiro e a nossa maior verba vem desta grande festa, né? Todo o valor arrecadado é destinado para projetos sociais, como entrega de enxovais para recém-nascidos, cadeiras de roda e cadeiras para banho, além de doações de óculos, cobertores, roupas e alimentos. Já é a segunda vez que a gente vem e gostamos da primeira e retornamos agora. Está muito boa, olha, dá para perceber que a gente já comeu quase que toda. E é bem grande. O tempero é no ponto certo, bem assadinha, uma delícia. Então, venham porque realmente é muito bem organizado, muito bem feito, além da gente poder colaborar com as instituições. Parece que está muito bom, hein? 1h21, estou aqui perto do telão, nós vamos falar sobre a condição do trânsito nesta segunda-feira, comecinho de tarde de segunda-feira. Então, Sistema Anchieta Imigrantes para vocês, telão, operação em vigor é a 5x5, isso significa que todas as pistas do Sistema Anchieta Imigrantes estão libertas, abertas para o tráfego de veículos. Pista norte, para quem vai à capital, à Grande São Paulo, tanto imigrantes como Anchieta, e as pistas sul da rodovia dos imigrantes e também da Via Anchieta, também liberadas para quem desce a serra. A gente reforça todo dia que caminhões e veículos pesados devem utilizar a Anchieta. Vamos trocar de tela, vamos saber como estão as condições de Balsas. Hoje bem tranquilo, hein, pessoal? 15 minutos de espera
na travessia entre Santos e Guarujá, em ambos os municípios. São 7 embarcações operando neste momento. Indo para Guarujá-Bertioga, a travessia entre Guarujá e Bertioga são 20 minutos de espera, 2 embarcações operando. Indo ao litoral norte de São Paulo, travessia entre São Sebastião e Ilhabela, 30 minutinhos de espera. Lá também são 7 embarcações operando a travessia. As informações da Balsas aqui no nosso litoral estão no site do Departamento Hidroviário do Estado de São Paulo e as informações do Sistema Xianta Imigrantes nas redes sociais da Ecovias. 1h22, 1h23, virou o relógio. Vamos saber o que é informação, notícia no portal Costa Norte? Então, vou voltar ao telão para falar com meu amigo Matheus Alves. Oi, Matheus, boa tarde. Boa tarde, Tiago. Boa tarde você de casa. Sejam muito bem-vindos ao Destaques do Portal Costa Norte. Tiago, vamos atualizar o caso dos pescadores que desapareceram em Ubatuba no dia 20 de junho, tá? Porque semana passada a gente deu a notícia de que o primeiro corpo desses pescadores foi encontrado. E nesse final de semana o segundo corpo também foi encontrado pelo GBMAR, tá? Um morador da cidade de Ubatuba, ele estava na praia quando ele avistou um corpo boiando. Foi então que ele entrou em contato com o GBMAR e foi feito o resgate desse corpo do homem de 38 anos, tá? O irmão da vítima já reconheceu, né, a identidade do corpo e agora finalmente chegou ao fim esse caso de desaparecimento desses 2 pescadores, infelizmente com um final trágico. Pois é, triste mesmo. Qual o próximo destaque, Matheus? Tiago, agora a gente vai falar sobre coisa boa, sobre turismo e muita música, porque Ilhabela vai receber nesse final de semana, do dia 7 até o dia 9, ou seja, sexta, sábado e domingo, o Ilhabela in Jazz 2023. É um festival musical focado nesse estilo de música, né? O jazz, como eu falei, vai acontecer nesse final de semana e acontece também no Centro Cultural Histórico, o Valdemar Belisário, tá? Que fica no centro da cidade. A entrada é gratuita, tá? E vai acontecer na parte da noite, tá? Então, a partir aí das 19 horas, acontece o Ilhabela in Jazz 2023. Mais uma vez, relembrando, a entrada é gratuita. Boa música, então, para o pessoal de Ilhabela. E o próximo destaque, Matheus? E para finalizar, Tiago, vamos comentar sobre empreendedorismo, porque o Instituto Verde Escola, que fica lá em São Sebastião, litoral norte de São Paulo, vai realizar nesta quarta-feira, né, o dia 5 de julho, a Feira do Empreendedor. Que o que acontece? Essa feira vai reunir 40 alunos, ex-alunos, né, do Instituto Verde Escola, que participaram de cursos profissionalizantes, né, voltado para o empreendedorismo. Né? Esses 40 alunos, eles vão ter a oportunidade de apresentar os seus negócios, né? Seja lá qual for o ramo da beleza, né? Seja também em questão de construção civil, vários setores que o Instituto Verde Escola ele trabalha fornecendo cursos para os moradores de São Sebastião. Então, na quarta-feira, a partir das 16 horas até as 20 horas, vai acontecer a Feira do Empreendedor no ginásio do Instituto Verde Escola, que fica na Vila Saí, tá? Então, o evento ele é aberto para todos os públicos, não só para os empreendedores. Mais detalhes dessas notícias você confere no portal Costa Norte. Boa, Matheus Alves. Boa, obrigado mais uma vez e belo trabalho aí do Instituto Verde Escola no litoral norte de São Paulo. Grande abraço. Esse foi Matheus Alves conversando conosco diretamente da redação do portal Costa Norte. Acesse costanorte.com.br e fique muito bem informado. 1h26, veja a seguir os gols do Brasileirão e o comentário de Murilo Tauro. Tem também uma exposição em que o surf é pura arte. 1h26, não sai daí, a gente volta já. Uma hora e 28 minutinhos e os surfistas brasileiros têm provocado um quase tsunami nas competições da modalidade. Para aproveitar essa onda, em Bertioga, a união da arte entre o surf e, claro, a cultura estão numa exposição que promete agradar os fãs do surf mundial. Acompanhe.
Um dos esportes mais populares do litoral de São Paulo acaba de ganhar mais um evento na cidade de Bertioga, que tem o objetivo de celebrar essa modalidade. O Expo Surf Arts chega em sua segunda edição, unindo artes plásticas com a adrenalina do esporte. Promovido por Rodrigo Abranches, o festival reúne vários artistas locais que têm a oportunidade de divulgar seus trabalhos. Essa exposição a gente está fazendo já a segunda, né? E o intuito dela é estar agregando ao surf também, né? Como a gente vem fazendo junto com o campeonato. E tá podendo colocar todas essas artes da galera toda aí, né? Que tem gente do Guarujá, São Paulo, né? E poder estar mostrando essa cultura que ela não é tão mostrada aqui no Brasil, né? E é uma coisa bem diferenciada, né? E a gente está aí para poder estar somando com a galera também, né? E gerando um atrativo diferente até mesmo para a cidade. Para Rodrigo, por meio deste evento, artistas e atletas podem estar no mesmo mundo, onde o objetivo é falar e apreciar o surf. A arte eu acho que faz parte da história da civilização, né? Desde as pinturas rupestres até as obras nas grandes galerias, né? Dos grandes mestres. E a gente vem seguindo esse caminho, né? Eu acho que a cultura, a arte está dentro de um espaço da cultura, né? E no Brasil isso é muito significativo, né? É um povo muito talentoso aqui, o brasileiro, e a gente vem fazendo arte esse período todo e justamente também ensinando a fazê-la, né? Então isso que é bacana, né? Que a gente não perde essa questão do resgate antigo, né? Que a gente tem, né? Em relação à sociedade. O litoral paulista é o berço de diversos grandes campeões do esporte, como o Gabriel Medina, que nasceu na cidade de São Sebastião, ou então David Silva, que começou sua história na Praia Branca, em Guarujá. A princípio era uma exposição minha solo, né? Mas quando eu tive a oportunidade de fazer, eu falei, pô, não tem graça, né, cara, fazer sozinho. Então eu prefiro fazer com a galera. Então eu vou convidar alguns artistas que não é do meio da surf arts. Eu vou colocar um desafio. E eu convidei, como o Cláudio, o Bid e alguns outros aí, e eles aceitaram. E a gente já está na segunda exposição. Trabalho bacana então, a exposição lá em Bertioga. Quem tiver oportunidade, não perca, visite. 1h31, tá na hora do futebol, então roda a vinheta, na área. Murilo Tauro. E aí, Thiagão? Será que é uma boa tarde pra gente? Eu não posso dizer muito bem isso. Pra quem torce pro Santos não é muito boa, não. Pois a noite de ontem não foi. O ano está não tem sido. A vida não tem sido. A vida do Santista não tá fácil, né? Tá difícil. Murilão, vamos fazer o seguinte, vamos deixar a tragédia do Santos Futebol Clube pro final deste bloco. Vamos começar para a alegria dos São Paulinos, que enfrentaram o Fluminense no sabadão e venceram esse jogo difícil, né? 1-0, gol do Luciano. Era difícil. O Fluminense, um adversário que já esteve melhor no campeonato, no ano, mas tem bons jogadores, independentemente da fase. Deu uma caída. Diniz, né? Diniz é bom no time dos outros. No seu próprio é difícil. Eu já ouvi uma história que o Diniz é que nem leite. Uma hora acaba azedando. Azeda. Teve até uma polêmica sobre o VAR aí, estar impedido ou não, mas não, o árbitro deu o gol, o Luciano não estava impedido. E ele de esquerda fez 1-0, o único gol do jogo. Vitória importante do São Paulo. Apesar do Diniz, como eu disse, o Fluminense é um time bom. Foi campeão carioca agora, vencendo o Flamengo, um time muito mais forte do que ele. Sim. Tem individualmente muitos jogadores bons, uma vitória importante do São Paulo. São Paulo que daqui a 2 rodadas será o adversário do Santos, inclusive, viu? Clássico. Morumbi ou Vila? Não sei agora, mas... É o Santos e Goiás. Morumbi. Não estava no script isso aí. Não estava, mas é Morumbi. É Morumbi. Jogo complicadíssimo, complicado. Então. Mesmo se fosse na Vila. Seria complicado para o Santos. Sério? Seria. Na atual situação. E sem torcida. Putz. Se fosse na Vila. No Morumbi, torcida do São Paulo. Torcida do Santos também não pode ir fora de casa. É verdade. Ontem assistindo o jogo e não tinha torcedores do Santos ali. Pelo menos das uniformizadas. Pode ser que alguns dos torcedores que lá estavam torcessem para o Santos. Mas se não tiver caracterizado... Eu acho que o Odinei Ribeiro falou, eu tô ouvindo o Santos. Aí a repórter que estava em campo, da afiliada lá da TV Globo, vamos falar? Sim. Falou, não, tem torcedores do Santos infiltrados no meio da torcida do Cuiabá. Porque não pode oficialmente. Mas o São Paulo segue bem. Desde a chegada do Dorival, impressionante, um time completamente diferente do Dorival. Está bem posicionado no campeonato, inclusive. 7º lugar para o São Paulo. Exato, briga por vaga em Libertadores. 21 pontos, colado no Fluminense também com 21 pontos na 6ª colocação.
O Fluminense abriria 6 se vencesse. São Paulinos, então, estão felizes. Próximo jogo é um jogo de um time que também está numa situação terrível, que nem o Santos, né? Tá atrás do Santos. Não sei como, tá atrás do Santos. Mas é. O Corinthians perdeu em casa para o Red Bull Bragantino, gol do Sacha, ex-jogador do Santos, do Atlético Mineiro. Eduardo Sacha fez o único gol do jogo lá em Itaquera. O jogo foi às 11 da manhã e o Red Bull Bragantino, que vive um grande momento, muito bem colocado, o Red Bull Bragantino venceu o Corinthians em Itaquera. O Corinthians consegue estar atrás do Santos no Campeonato Brasileiro. Tem um ponto a menos do que o Santos. A tendência do Corinthians, mas a gente está falando isso há muito tempo, é evoluir porque tem jogador bom. Roger Guedes, Yuri Alberto dizem que não é tanto, mas tem os experientes, Fagner, Fábio Santos, mas também não estão conseguindo jogar. Tem o Fausto Vera. Só que o Corinthians não está acontecendo. Se ficar empurrando nessa até a 38ª rodada, que é a última, vai brigar para não cair até o final. Profechou, será que dura lá? Profechou? Eu acho que não dura muito tempo, não. Não dura muito tempo. A única coisa que garante o Luxemburgo ainda no emprego é a vitória contra o Atlético Mineiro. Verdade. Aqueles 2-0 do Roger Guedes. Senão já tinha caído. Não tenho dúvida que já tinha caído. Está se sustentando por causa da Copa do Brasil. Mas o Corinthians não está bem, não. Rapaz. Bom, indo no próximo jogo, os palmeirenses, o Palmeiras tem crédito ainda na praça, o Palmeiras está bem, né? O Endrick bateu esse pênalti muito mal, nas mãos do goleiro Bento. Putz, eu não tinha visto esse entregou pro goleiro. Num pênalti absurdo do Zé Ivaldo, era para ter sido expulso, deu uma cotovelada no pescoço do Endrick, sem bola, só que aí na sequência o Endrick, fez 1-0 pro Palmeiras de peixinho. O Endrick é novinho, né? Novinho, 16 anos. Tem muito o que aprender. Mas já tá vendido pro Real Madrid. O Palmeiras fez o segundo com o Gabriel Menino, fez 2-0, e o Atlético vai buscar o empate. O Atlético é muito forte em casa, né? Impressionante, né? Time enjoado. O árbitro foi no VAR, deu o pênalti e o Atlético fez 2-1. E depois o Atlético vai empatar o jogo, final 2-2. O Palmeiras não vence há 3 jogos no Campeonato Brasileiro. Terceiro jogo, 2 derrotas e um empate. A Belão vai balançar? Eu gostaria muito, mas não vai não. Não vai. E o Palmeiras está a 10 do líder Botafogo. O Botafogo tem 33 e o Palmeiras tem 23. 23, exato. O Palmeiras não estava no planejamento do Palmeiras, é óbvio, estar tão distante na 13ª rodada. O Palmeiras busca o bicampeonato com muita força. Claro, só que já tem que tirar 10 pontos do líder. É que o líder é o Botafogo, deve sair, mas entre eles tem Grêmio e Flamengo. O próprio Botafogo, a gente está falando aqui, em 13 jogos ganhou 11. Tá indo muito bem. O Botafogo tá bem demais, né? Tá bem demais. A gente fala que uma hora vai cair, mas... E não cai. A gente está tentando secar que não tem jeito. São pontos que vão fazer falta para as pretensões do Palmeiras. 3 jogos seguidos sem vencer. É verdade. Faz falta. E 10 atrás do líder. Chegamos ao derradeiro momento. Vambora. 1h37, vambora. Bora, acabou. O Paulo Chifre agradece. Mas o Paulo Chifre quer saber de informações também do Santos Futebol Clube, que ontem, infelizmente, continua a história. Tomou um 3-0 fora o baile. Aí o Daverson faz 1-0. Ele cabeceia entre os 2 zagueiros do Santos, o Joaquim e o Messias. 2-0 aí numa jogada ensaiada. Muita gente reclamando aí, jogada ensaiada. No canto do João Paulo. Falhou? Tomou. Falhou, pelo que a gente espera dele, eu acho que é falha. Esse aí é mais falha que o outro, esse aí, pra mim. O cara deu uma traulitada, hein? Sim, mas não é frango, não. Ele falhou. A bola entrou, ele falhou. E essa sobra que ninguém marca? Ninguém. Olha a distância. Ninguém. Não, o Santos está entregue. É difícil falar, mas o Santos está entregue. Se não mudar muita coisa, vai suar para fazer mais 32 pontos, que precisa de mais 32 para ficar na Série A. Hoje, abriu a janela de transferências do futebol europeu. Do futebol mundial, na verdade. Precisa chegar reforço. Urgente. Com esses que aí estão, não vai acontecer nada. Uma informação só que eu recebi hoje, publiquei inclusive já nas redes sociais, o Diego Pituca, não seguirá no Kashima Antlers. Interessante. Porém, vai seguir o seu contrato até dezembro, porque o Kashima só aceita liberá-lo se o clube interessado pagar à vista os $4 milhões. Se pagar os 4 milhões, tem o Pituca. Mas ele não renovará, não seguirá
no Kashima em janeiro de 2024. O staff dele aguarda proposta para fazer pré-contrato e já garantiu o Pituca. Que o Santos tente alguma coisa. 4 milhões de dólares vezes 5, vamos dizer, 20 milhões de reais. Soteldo. É verdade, é um Soteldo. É o que o Santos e a situação do Soteldo, como é que fica, senhor Soteldo, Murilo? o Santos agora vai entrar numa batalha jurídica gigante para não exercer o que disse que exerceria, que é a compra do Soteldo, com o Tigre. Só que o Tigre também não o quer. E falou, ó, Santos, vocês já palavraram que... Te vira. Te vira agora. Soteldo extremamente indisciplinado, já era para ter saído há muito tempo, agora que essas informações estão chegando ao público, e ninguém quer o jogador fora de forma, problema com bebida, não quer treinar. Cara, ele tá jogando a carreira dele no lixo, é problema dele, só que eu, como torcedor, não queria que sobrasse pro meu time. E tá sobrando. Vai ser difícil o Santos conseguir reverter depois de já ter anunciado que o Soteldo é do Santos. O Tigre tá fazendo a parte dele. Pois é. Murilão, vamos tirar sarro dos nossos palpites de sexta? Vamos, tô curioso. Sexta-feira, o senhor nos disse aqui, e eu também, que Palmeiras e Atlético Paranaense, resultado do senhor Murilo, 3-2 para o Furacão. Olha, quase. Não deu. 2-2. Foi 2-2. Eu acertei, cravei. Cravou 2-2? 2-2. Isso, cravei, então, o resultado. Boa. Corinthians e Bragantino. Putz, eu corrigi, né? Eu falei que o Bragantino estava melhor, mas falei 1-1. Errei. 1-1, empatou, deu 1-0. Eu falei 2-1 pro Corinthians, né? Não deu pro Corinthians, 2-1. São Paulo e Fluminense. O senhor falou que o São Paulo ia fazer 2-0. Conseguiu a vitória, foi 1-0. Eu apostei no empate, 2-2. E sobre o Santos... Putz, eu falei o quê? Vitória do Santos, né? Falou Santos. Nós dois apostamos na vitória do Peixe, 1-0. Ia ser 1-0 mirrado. Tava de bom tamanho. A gente tomou uma traulitada de 3, rapaz. Pois é. Nossa fase é parecida com a do Santos. Infelizmente. Nos palpites. Pelo menos nisso. Murilão, vamos nos despedir? Vamos. Senhores, com a participação do senhor Murilo Toro, a gente encerra o nosso Jornal Litoral da segunda-feira. A gente volta amanhã a partir de 15 para 1 da tarde. Vem aí, Opinião Litoral com Paulo Roberto Schiff. Uma boa tarde e até mais.